Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui para mais um podcast. Meu nome é Júlia Mariose, eu sou acadêmica de medicina do segundo período. Eu sou a Júlia Brito, acadêmica de medicina também do segundo período. Estamos aqui para falar sobre esse podcast, que o tema é Reconstruindo a Autoestima, uma jornada pós-acidente. Hoje a gente conta com o nosso entrevistado, Arthur Barbério. E a gente gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre você, sua carreira, para a gente conhecer melhor. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar com vocês duas aqui. Duas alunas simplesmente extraordinárias. Obrigada. Bom, a minha graduação foram 6 anos de faculdade de medicina, uma de serviço militar, na qual eu servi como médico, 2 de cirurgia geral e 3 de cirurgia plástica, contemplando aí 12 anos. Agora, eu acho que eu sempre fui um pouquinho de cirurgião. A área médica ela tem um espectro muito amplo e é isso que deixa ela ainda mais bela. Eu acredito que o médico ele tem que gostar de gente, mas mesmo que ele não goste, ainda há como ele atuar em algumas especialidades. E eu sempre me achei um cara prático, a minha inteligência era prática, então por isso que durante a graduação eu optei pela área cirúrgica. Eu falei, eu me imagino fazendo isso pro resto da vida? Sim, eu me imagino. Eu não me imaginava num consultório apenas discutindo ali com o paciente. Eu queria colocar a mão na massa e fazer acontecer. Agora, a escolha da cirurgia plástica foi dentro da residência de cirurgia geral. E com certeza foi a que mais me agradou, pelo fato de trazer esperança para um sujeito frente a uma sociedade tão preconceituosa, pelo fato de ser uma especialidade que traz dignidade, principalmente frente a esses traumas avassaladores, principalmente quando envolve face também, seja queimadura ou qualquer outra etiologia. É claro que um bom professor, ele também te puxa para uma área. Então, eu tive um bom professor, cirurgião plástico, que ele era um cara que parecia o He-Man, tinha o cabelo grisalho, mas muito parecido com o He-Man. Ele era um cara que usava jaleco sem camisa por baixo. Nossa, não acredito. Ele... Veio do hospital, assim. Pois é. Meu Deus. Usava uma sandália com uma meia, mas um homem extremamente culto, que a gente andava na rua, ele sabia os nomes de todas as árvores, tanto nome científico quanto popular. Foi com ele que eu aprendi que o ipê era uma árvore brasileira. E era um verdadeiro Sherlock Holmes nas buscas, né, das patologias médicas e, consequentemente, dava tratamentos extremamente efetivos para os sujeitos. Mas, no geral, a cirurgia plástica ela é encantadora, principalmente pelo espectro reparador que ela oferece. E muitas pessoas pensam que a cirurgia ela é voltada somente para a estética. Você concorda com isso? Discorda? Ótima pergunta. Hoje o pessoal relaciona muito cirurgia plástica com estética, mas não é o que ela representa. A cirurgia plástica ela nasce da cirurgia reparadora, na reconstrução de um grande defeito que até pouco tempo atrás era incompatível com a vida, na restauração da funcionalidade de um membro, na reconstrução, dando ao sujeito ao menos dignidade. A cirurgia plástica, a gente atua dos pés à cabeça. Não é uma área que atua apenas em um departamento. Você opera o corpo todo. E não existe cirurgia mais estética do que a reparadora. O duro é escutar, às vezes, essa associação de colegas médicos, associando a plástica à estética. Mas não é o que ela representa, não é onde ela nasce. E mais, quem sabe operar a cirurgia reparadora faz estética tranquilamente. O que acontece é que a cirurgia estética ela não está no hall das cirurgias preconizadas pelo SUS, muito menos pelos convênios. Portanto, é um nicho de cirurgia que dá um retorno financeiro muito grande. Então, alguns colegas optam por segui-la. Por isso, até que a cirurgia plástica ela foi invadida por outras áreas médicas ou até mesmo por áreas não médicas. Mas eu acho que o bom cirurgião plástico, ele tem que saber reparador. Realmente. E
Voltando mais para esse lado dos acidentes mesmo, é comum os pacientes desenvolverem quadros de depressão, ansiedade após esses traumas, né? E é preciso também fazer uso de medicação? Ótima pergunta. A resposta é sim, principalmente quando o trauma envolve face. Então, queimaduras graves em face, eu acho que o acompanhamento ele tem que ser multidisciplinar. E a figura do psicólogo aqui é extremamente importante, na minha opinião. Casos mais graves, eu acho que é interessante, sim, a medicação, mas sempre na tentativa de desmamá-la com o tempo. Eu acho que o ato de enfrentar uma dificuldade, por pior que ela seja, é o melhor caminho. Às vezes, frente a uma medicação, você consegue um certo conforto por um tempo, mas no dia seguinte o problema vai estar lá. Então, por mais difícil que seja a situação, enfrentá-la. E cabe a nós e aos psicólogos ou os profissionais envolvidos, né, enfermagem, entre outros, dar a escuta para esse sujeito e tentar auxiliá-lo na medida do possível com o que a gente pode proporcionar. E assim, a gente gostaria de saber qual é a primeira abordagem a ser feita diante de um paciente com quadro de queimadura grave. Ótima pergunta. É claro que uma queimadura grave, extensa, a primeira abordagem é a manutenção da vida. Então, se pegar uma queimadura extensa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é checar a via aérea do sujeito, saber se ele está conseguindo respirar e, a posteriori, a hidratação. A pele, ela mantém a homeostase, ela mantém a vida. E como ela está lesada, a gente acaba perdendo líquido para o meio. Então, a hidratação é um dos pilares centrais. Isso salva o sujeito. Então, são casos extremamente graves, que quando o sujeito chega e você faz isso, você salva ele. Pós isso, pós ele salvo, aí sim o tratamento das sequelas, das feridas. E a minha abordagem aqui, no tratamento das sequelas, é da escuta. É escutar o que ele tem a dizer o que eu posso proporcionar, e eu, Arthur, isso é uma opinião pessoal, eu acho que vale a pena dar esperança. Dizer, claro, o que você pode proporcionar para ele, e se tiver alguém que pode proporcionar algo a mais que não seja você, encaminhá-lo a esse sujeito. Eu acho que isso também é uma forma de resolver. Frente a uma dificuldade, eu acho que o ideal é você dar colo de mãe. O que a gente quer quando a gente não está bem é colo de mãe. E a escuta, ela cura. De alguma forma, ela ajuda no tratamento. Muito importante. Realmente. E é possível perceber esse impacto na autoimagem que o paciente sofre, esse sofrimento mesmo do paciente? Com certeza. É interessante como é uma engenharia muito perfeita o corpo humano. Quando o indivíduo está bem emocionalmente, ele se recupera muito mais rápido. E o contrário é verdadeiro. Se a gente embaralhar as cartas, quando o sujeito ele não está bem, ele entrega, esse sujeito ele crava, ele morre. Eu acho que talvez o segredo para a gente viver muito, viver bem, sair de uma dificuldade, é o ato de você não desistir da vida. É o ato de você se apaixonar pela vida. Essas pessoas que vivem muito, de alguma forma, elas gostam de viver. E é isso que a gente tem que fazer até mesmo em casos graves, em momentos difíceis. É claro que a doença ela é extremamente solitária. É você e você. Mas quando você tem um apoio, nossa, tudo fica mais fácil. Com certeza. E uma pergunta também, como o médico pode auxiliar na autoestima fragilizada desse tipo de paciente? Eu acho que a melhor forma de auxiliar é você estar próximo dele. É um paciente que vai precisar de ajuda, é um paciente que vai ter muitas dúvidas, é um paciente que vai ter um longo período de internação, é um paciente que ele vai ter uma insatisfação com a própria imagem, principalmente quando envolve face, como dizemos. É um paciente que ele vai demorar para voltar à comunidade que até então era deles, ao trabalho que até então era deles. Então, a melhor forma é você estar próximo dele. Escutar o que ele tem a dizer, orientá-lo. Ele vai te ligar diversas vezes. O ideal é você acolhê-lo por diversas vezes. Eu acho que esse vínculo, mesmo que às vezes ele fuja um pouquinho do problema central, é importante, porque ele vai confiar em você e ele vai fazer o tratamento adequado.
Certo. E, doutor, você tem algum caso que te marcou de algum paciente após uma cirurgia reconstrutora? Muito boa pergunta, sim. Tem alguns casos, principalmente quando envolve queimadura. Então, reconstrução de nariz, reconstrução de lábio, reconstrução de orelha. E a cirurgia reparadora, por mais difícil que seja, ela é extremamente gratificante. Não tem preço você ver o cara voltar a se alimentar, voltar a frequentar a comunidade que até então era deles. Nós tivemos, vou expandir um pouquinho, não só para queimadura, mas um caso com vocês operado recentemente aqui em São João de reconstrução de mama, reconstrução de períneo, correção de fissura lábio-palatina. A gente sempre tenta corrigir quando criança, mas o caso que nós operamos aqui, o cara tinha 50 anos, falava com uma voz anasalada. Então, tudo isso é possível a gente, com carinho, né, com um tratamento honesto, idôneo e afetivo, proporcionar menos dignidade. Claro que a gente está anos-luz do que Deus fez, mas acredito que um pouquinho é possível. E como o médico percebe e atua diante a um paciente com autoestima fragilizada após a cirurgia? Olha, boa pergunta. Eu acho aqui também dar escuta para o sujeito e dizer honestamente até onde ele pode chegar, o que eu posso proporcionar. E se eu não puder proporcionar o que o paciente quer, tentar encontrar alguém que possa, encaminhá-lo para alguém que possa contribuir para isso. E o paciente tem que estar ciente também das nossas limitações. Nós somos limitados. Só que essa pergunta é interessante porque eu vou ampliar ela para um outro espectro. Existem indivíduos que se acham com algum defeito e são indivíduos simplesmente lindos, extraordinários. E, por outro lado, tem aqueles que não são nada demais e se acham o máximo, né? Então, o ato da escuta, o ato de dar esperança, o ato de proporcionar dignidade. Fazer o que está ao nosso alcance. Vamos fazer o que está ao nosso alcance. Tem coisa que também está além da nossa ossada. Eu posso dizer com toda honestidade para vocês são tudo de bom, que com toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia, se a queimadura for grave, o indivíduo ele vai ficar sequelado pro resto da vida. Mas a gente tem que, ao menos, fazer o que tiver ao nosso alcance. E quais são as precauções a serem tomadas diante desses procedimentos, dessas lesões? Ótima pergunta. Aqui, no caso das queimaduras, pessoal, existem muito misticismo e muitas crendices. Então, frente a uma queimadura, vocês vão ouvir muito, pessoal, passa borra de café, passa pasta de dente. Minha avó falava sempre para passar pasta de dente. Passe óleo de rosa mosqueta com laranja baiana e uva verde, né? Não, né? Eu acho que, frente a um trauma desse, afaste a fonte causadora. Então, se tá com uma camisa pegando fogo ou que pegou fogo, tire essa camisa e água corrente, né? Lave o lugar, você já vai tirar tecido desvitalizado, a água ela traz um conforto para o sujeito e aí então levá-lo até um serviço de saúde que lá vai ter um tratamento mais adequado. Mas o segredo é esse, né? Acolher, tentar acalmá-lo, ter a iniciativa de fazer. Vocês já têm muito conhecimento, não subestime o conhecimento que vocês têm. Vocês têm mais conhecimento que boa parte da população. Isso traz responsabilidade para vocês também. Então, frente a um trauma, vocês têm que intervir porque vocês sabem a forma adequada de tratar o sujeito. A maior parte da população não sabe. Então é isso, água corrente, a princípio, é afastar da fonte e aí então prosseguir para um serviço especializado. Sem passar pasta de dente, Com sem certeza. inventar loucura, Sem inventar. não ouvir a avó nesse momento. E como é a recuperação? Muito boa pergunta. A recuperação de casos mais graves ela é extremamente lenta. Ela é gradual, às vezes prolongado tempo de internação. Há uma também dificuldade de retorno às atividades laborativas. Então, a recuperação é lenta. A queimadura não é uma ferida comum. Então,
Você tem que instituir o tratamento, particularizar esse paciente sempre e continuar do lado dele até o fim. É claro que toda cirurgia ela é uma viagem. Pode ser que dê tudo certo, pode ser que fure o pneu. Isso o paciente tem que estar ciente. Agora, o que você pode dizer para ele é que você não pode garantir um resultado. A cirurgia plástica ela não é uma cirurgia de fins. Ela é de meios, como qualquer outra. Agora, se furar um pneu, você pode dizer para ele sim que você vai estar do lado dele para ajudar a trocar. Então, essa segurança a gente pode oferecer. E tem uma coisa interessante da pergunta de vocês, né? Você tem que ter humildade no ato de lidar com o paciente. Porque muitas vezes nós somos jovens, a medicina ela está mais jovem hoje. E quem é você frente a um pai, uma mãe, alguém, né, que disse que é para fazer isso? Então, com humildade, você consegue instituir o tratamento adequado. Porque apesar de serem jovens, vocês têm as informações mais atualizadas do que deve ser feito. Então, a forma de você falar, de intervir, eu acredito ser de extrema importância também. Realmente, muito importante, né? Ainda mais os cirurgiões plásticos, eles têm essa fama de ser mais soberbos, assim, né? Não... Olha, com certeza, viu? A cirurgia plástica é uma disputa de ego. O meu ego é um ego condescendente, viu, pessoal? É um ego maleável. A gente tem uma dúvida de quando é preciso fazer enxerto? E de onde do corpo a gente precisa tirar essa pele? Muito boa pergunta. Esses transplantes de tecido para a área da ferida, e a queimadura é uma delas, ele é realizado em casos mais graves. Então, queimaduras de 2º grau profundo e 3º grau. Então, seria queimadura que pega toda a pele, quando eu digo toda a pele, epiderme e derme, e as queimaduras que progridem além da epiderme e da derme, como tecido celular subcutâneo, músculo e osso. Então, hoje é sabido que quanto antes você intervir numa queimadura grave, retirar tecido desvitalizado e cobrir essa ferida com um tecido próprio do sujeito, mais rápido ele cicatriza, mais rápido ele melhora, recebe alta o quanto antes e volta às suas atividades laborativas o quanto antes. Sem contar que a qualidade estética da cicatriz também é melhor. Então, os enxertos são um tipo de transplante de tecido desvitalizado. Então, dá para você tirar de qualquer parte do corpo e transplantar para a ferida. Nós temos o retalho, que é um transplante de tecido que leva uma vascularização. Esse a gente tem locais mais limitados. Agora, ainda dentro dos enxertos, que são as estratégias, são os coringas para reconstrução de queimaduras ou grandes feridas, nós temos 2 tipos de enxerto. Um enxerto mais fininho, que a gente chama de pele parcial. Esse pode ser retirado de qualquer parte do corpo, porque ele não machuca muito a área doadora. Fica como se fosse um ralado, em torno de 7 a 15 dias, nem marca fica. Oh. E existe o enxerto de pele parcial, que é um enxerto mais espesso, para feridas mais profundas, por exemplo. E esse enxerto de pele total é aquele que a longo prazo deixa o resultado estético melhor. Só que tem um problema. Ele lesa a área doadora, então você precisa fechar a área doadora com um pontinho. Então a gente tem áreas do corpo mais restritas para coletá-lo. Teriam que ser áreas nas quais a cicatriz fica escondida. Então, baixo ventre, virilha, axila, região retroauricular, região pré-auricular. Em face, o enxerto de pele total, ele vem bem a calhar. Então, essas seriam as topografias para ser retiradas. Agora, claro, sempre que você for transplantar um tecido do sujeito, transplante com características semelhantes de cor, espessura e pilosidade. Eu tive um caso recentemente no consultório de uma menina que teve uma queimadura grave na infância na face e foi transplantado da virilha para o rosto. Agora ela está na adolescência, está nascendo pelo no rosto. Então a gente usou uma técnica para retirar os pelos. Então, sempre ter essa cautela com as características do tecido que você vai transplantar com a área que vai receber esse enxerto. Isso ajuda bastante na autoestima da pessoa também, né? Com o tempo, né? Com certeza. Como essa menina que teve que recorrer a outro procedimento para conseguir resolver algo que poderia ser evitado logo no começo, né? Muito bem. Outra coisa importante que você me fez lembrar agora. O enxerto que pega
é o enxerto que vem de você. Existem outras formas de enxerto hoje, né? Então, a gente chama de xenoenxerto de outras espécies. Por exemplo, hoje está muito na mídia pele de tilápia. É claro que, para grandes lesões, é interessante, porque você não vai ter área própria do sujeito para transplantar para a ferida. Mas é uma ponte. Deus fez as coisas muito bem feitas. Ele vai reconhecer como algo não próprio, em torno de 21 dias vai eliminar. Mas é o tempo que você precisa, às vezes, para uma área própria do sujeito cicatrizar e aí servir de área doadora para ele mesmo. Mas o que pega é o que vem de você, o que é próprio. A título de curiosidade, na literatura a gente tem um caso que não é próprio do sujeito, que pegou, que foi do irmão gêmeo idêntico dele, Olha o só, isoenxerto. muito interessante. Acho que são, né? Acho que é isso. É isso. Nós agradecemos muito a sua presença. Você, com certeza, enriqueceu todos nós com conhecimento mesmo. Estamos muito gratas e acredito que tem sido um podcast maravilhoso mesmo. Sim, tanto conhecimento de vida, tanto conhecimentos intelectuais. Muito obrigada, viu? A gente pode dizer que estamos saindo aqui melhor do que a gente entrou, melhor do que a gente começou. Olha, volto a dizer, vocês duas são tudo de bom, viu? Então, obrigado a todos aqui presentes. Obrigado a vocês pelo convite e parabéns a vocês pela iniciativa. Isso sim é ir além, né? Então, tem o curso e vocês se dedicaram a vir aqui e fazer algo a mais. Isso sim é extraordinário. É aquela história, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca traí. Isso não é suficiente para a gente merecer o reino dos céus. A gente precisa ir além, e vocês foram. Boas alunas eu sei que vocês são, porque foram minhas alunas. Mas sabe qual que é o melhor? É o fato de vocês serem boas pessoas. Com certeza isso é um diferencial, não só na medicina, mas na vida. Muito obrigado pelo convite, pela presença e pela troca de experiências. Com certeza eu sou muito melhor agora do que eu fui. Obrigada. Obrigada.